Olá, ouvintes do Fala Empresário. Está começando mais um episódio aqui no portal de notícias Araras em Pauta. O seu podcast que conta histórias que inspira, conecta e transforma vidas. Hoje temos a honra de receber uma mulher que representa força, superação e propósito. A empresária do setor de turismo, voluntária ativa e mentora de empreendedores. Vamos conhecer a trajetória de Ana Roche. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Ana, eu gostaria que você começasse a nos contar sobre como que você começou a sua trajetória profissional e também sobre a sua origem. Bom, vamos lá. A minha família veio da Síria. Então, eu sou filha de árabes. E cresci com toda essa educação. Um pouquinho mais rígido. E com isso fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. A minha carreira profissional, ela iniciou no ramo do RH. Eu trabalhei aí alguns anos, depois eu fui para a Aspa Capitalização, que era a caderneta de poupança, aplicações em casas de moradia, porque eu não conseguia trabalhar no que eu estudei, que era biologia. Eu não conseguia encontrar algo que me satisfazia, que era a parte da química. Eu gostava muito de fórmula, trabalhar em química. Olha que interessante, Ana. E eu não encontrei e acabei seguindo para o ramo do turismo, quando apareceu. Que legal. E como que foi essa mudança, né? Foi uma mudança significativa, né? Porque mudar da área de biologia, enfim, para a área do turismo. Como que foi essa transformação? A minha formação foi como bióloga. Aí eu trabalhei, tive que aprender a parte que eu amava fazer, que é a parte de RH. Eu gostava demais de trabalhar com RH, até que essa multinacional acabou fechando e eu tive que procurar outros rumos. Quando eu entrei para o turismo, eu não acreditava que eu fosse gostar ou continuar. E para mim foi uma surpresa, porque a cada dia eu fui estudando. E como que surgiu essa oportunidade? Uma empresa de Araras, que é uma filial de Limeira, precisava de funcionários. Eu fui me candidatar para uma experiência, mas eu mesmo, como Ana, eu não acreditava. E naquele tempo não tinha cursos técnicos, não tinha faculdade, não tinha nada de turismo. O turismo não era reconhecido como nada, na verdade. Não era profissão, não era reconhecida, né? Ela não era reconhecida. Então eu fui simplesmente fazer cursos diretamente com companhias aéreas, companhias marítimas, companhias hoteleiras. E assim, aí se apaixonou? Aí eu acabei adquirindo aí uma certa... Não, fui me apaixonando a cada dia. A cada dia eu estou simplesmente há 41 anos. Que legal. Ô, Ana, e é interessante você falar um pouco da sua origem árabe, porque o seu pai teve uma influência muito grande durante todo o seu desenvolvimento. Sim. Até mesmo o seu desenvolvimento como empreendedora, né? Exato. Conta pra gente como que foi essa virada de 360 graus, né? Onde você deixa aí de ser uma CLT para empreender e para ser uma empresária, né, tão renomada aqui na cidade de Araras. Obrigada. Meu pai tinha uma loja de calçados e tecidos. Então, eu nasci dentro da loja. Eu cresci vendo meu pai trabalhando no comércio. E cresci também vendo meu pai tentando conquistar a casa própria. Comprar a casa, que ele sempre dizia que a gente tendo onde morar, do restante se torna tudo muito mais fácil, né, de você sobreviver. Então, eu cresci assistindo essa luta do meu pai, que ao mesmo tempo que ele cuidava da minha mãe, que sempre foi um pouco doente por uma vida toda, criou todos os filhos e tinha que fazer ainda, né, que desenvolver todo esse lado, né, da segurança familiar. Então, eu cresci assistindo tudo isso e foi com isso que eu acabei me tornando a pessoa que eu sou. Hoje eu sou uma empreendedora, eu gosto de investir em imóveis, porque eu acho que o futuro, você tem que pensar no amanhã. Hoje você está bem, amanhã você não sabe. Sim. E você, aplicando em imóveis, você tem algo para você dispor numa necessidade de saúde, que eu já passei por 2 vezes, numa necessidade financeira,
numa necessidade de ajuda familiar, você tem que ter algo. E ele também supre o seu mês, né? Você tem lá os aluguéis, ele acaba suprindo, acaba te ajudando e fazendo com que você tenha uma vida um pouco mais confortável e desfrute de tudo que o mundo pode te favorecer. Muito bem. Ana, o turismo tornou uma grande paixão para você. Como que foi esse processo de você se descobrir, então, agora uma empresária do ramo do turismo? Porque até então você era uma funcionária. Então, como surgiu essa oportunidade? Eu trabalhei por 10 anos gerenciando uma agência. Eu entrei como aprendiz, eu não sabia nada, eu entrei como aprendiz e fui crescendo, me tornei gerenciei por 10 anos. E no 10º ano, aí houve a possibilidade de abrir uma agência com que eu me tornasse sócia também. Então, foi exatamente 10 anos após que eu me tornei sócia e caminhei por alguns anos, até que meu sócio acabou falecendo, e eu trouxe para junto, que já estavam comigo, meus 2 sobrinhos, que é o Antônio Elias Osh, que é meu diretor de vendas, o Calil Osh Júnior, que é o meu diretor financeiro e de marketing. Eles estão comigo como meus sócios há muitos anos, e eles fazem parte lá da veia principal da agência, né? São meus sobrinhos, eu considero como meus filhos, e são meus sócios. E foi assim, dessa maneira, que acabei me tornando uma empresária no ramo do turismo, sendo proprietária da Osh Turismo hoje. Que legal. Ô, Ana, e você acredita que viajar, levar as pessoas, né, para conhecer outros países, outros lugares, outras culturas, pode transformar a vida dessas pessoas? Completamente. Completamente. O sonho é o maior produto que um ser humano tem, e ele tem que desbravar tudo isso. Então, quem não sonha em sair do seu 1,5 metro que você mora? Quem não sonha em sair da sua cidade? Não precisa ser muito distante. Todo mundo tem um sonho, seja pequeno, seja grande, ele tem que ser realizado. E nós estamos lá para isso, para poder patrocinar, coordenar. E eu, como guia, eu e o Elias também é guia, a gente acompanha as pessoas e a gente vive o sonho a cada dia. A gente nota no semblante a realização. Eu vou dar um exemplo da última... Era isso que eu ia perguntar para você, né? Se tem algum tipo de transformação que você já presenciou aí nos seus clientes. A última viagem que eu fiz agora foi para a Itália. Eu quis ir para a Itália novamente. O Elias que era o guia desse grupo, mas eu me propus a ir também, porque era o ano do jubileu. E daqui 25 anos só que vai acontecer o próximo jubileu, foi a minha oportunidade. E lá na Praça São Pedro, né, em frente da Basílica, na hora da missa, todas as pessoas que estavam comigo, estávamos em 26 pessoas. Uma ou outra só que já conhecia a Itália. A maioria nunca foram. Eles estavam com uma emoção tão grande de ser um domingo de Páscoa, na Praça São Pedro, assistindo uma missa, que foi exatamente na praça. E, para nossa surpresa, teve a comunhão. Quando nós vimos que ia acontecer a comunhão, eu falei, gente, vem comigo, vamos chegar até ali na grade e nós vamos conseguir comungar. E todas comungaram, todos eles. Ana. E aí, para surpresa também, o Papa, embora ele tenha falecido no dia seguinte, mas ele teve força para aparecer, para dar bênção. E então eu tive passageira que chorava e dizia que era uma realização assim, além de ser um domingo de Páscoa, na missa de Páscoa, comungar, e ainda teve o privilégio de ver o Papa, né? Ele passou próximo a nós, abençoou. Então, a gente vê o choro, a realização, em todas as viagens sempre tem, né, as pessoas que demonstram um pouco mais. Ô, Ana, eu acredito que com essas viagens, com essas experiências, surgem também grandes aprendizados, né? E assim, 40 anos, você deve ter muita coisa que você vivenciou, que você aprendeu, conhecendo culturas, conhecendo novas pessoas, né? Para você, traz algo assim de mais relevante que você aprendeu durante esses 40 anos?
Olha, o que a minha paixão, a maior paixão, realmente é conhecer o mundo. Essa civilização complicada, muitos, né, que a gente Sim. não tem condições de chegar, mas hoje eu acho que todo mundo tem condições de poder realizar o seu sonho de ir para qualquer país, obviamente, que não Uhum. esteja com problema com guerras, né? Não é? Mas eu cresci muito como pessoa, a minha cultura, eu cresci muito, numa roda de amigos, se as pessoas me perguntam, eu respondo. Se elas Uhum. não me perguntam, eu não digo nada, porque a minha profissão é uma coisa e a Ana é outra. Aham. Mas normalmente numa roda de amigos sai algum assunto, né? Você já Uhum. foi para o Egito, você já foi para a China, e como que é? E eu conto com tanta empolgação, mas com tanta que as pessoas falam, Nana, você passa para a gente a verdade do que você viveu, porque eu trago para mim tudo isso. Uhum. Então, eu gosto de falar sobre os locais que eu visitei, para Uhum. quem se interessa e me pergunta. Aham. Eu gosto, então eu passo uma emoção muito grande. Que bacana. Agora, eu aprendo muito. Agora, a maior emoção mesmo, foi no ano de 16, que eu estava saindo das quimioterapias, eu já me Uhum. considerava curada, depois a gente fala sobre o assunto, e eu fui para a Terra Santa, fui convidada. E para mim, aonde Jesus caminhou, né, aonde todo o sofrimento, a vida desde o seu nascimento até a sua morte, eu vivi, eu andei em todos os locais que Jesus caminhou, aonde ele aconteceu, né, que é bíblico, Uhum. mas para mim o que mais foi assim forte, e eu não sei explicar por quê, foi quando eu entrei nas águas do Jordão. Que legal, Ana. Que Exatamente experiência incrível. naquele local que Jesus foi batizado por João Batista. Uhum. Foi naquele local que eu senti um nó que vem do estômago e vem um choro tão rápido, tão natural, Uhum. mas é um choro de alegria de você poder estar vivendo, estar nas águas que foram o batismo de Batismo de Jesus, e eu Jesus. me senti batizada. Que Eu legal, simplesmente Ana. levantei a mão para o céu e pedi para que me batizasse naquelas águas e trouxe muita água para Araras para distribuir. No ano seguinte eu fui de novo, trouxe mais 40 vidrinhos e a gente acabei Aham. distribuindo, mas eu falo que para mim fazer Jerusalém, Palestina, conhecer todo, é o que de Foi mais algo forte, o de mais forte me aconteceu. muito bem. Ana, você já trouxe aí um pouco, né, contando, um pouco não, acho que nem um mínimo, né, do que você vivenciou aí aos seus 38 anos, quando você venceu um câncer de mama. Depois você enfrentou novamente a doença aos 56. Como que essa experiência, né, essas duas experiências, impactaram a sua visão de vida e também do seu trabalho. Assim como você, eu também vivi esse processo, né, Sim, essa sim, experiência que é, não é uma experiência doce, é uma não, experiência amarga, mas exato. nós vencemos e estamos aqui para Sim, contar. E sim. eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo, que talvez conheça, né, alguém que possa ter passado por uma situação semelhante, né? Então, para você, Ana, como que você conseguiu lidar, né, com o seu trabalho, com a sua vida? Fala pra gente sobre essa experiência. Com 38 anos, eu estava fazendo a minha vida profissional. Eu já era proprietária da minha própria agência de viagem. Eu estava construindo a minha casa e já tinha o meu carro. E eu trabalhava demais, demais, demais para a matéria. E eu não olhei muito para mim. Então, eu não tinha muito tempo, meus horários para alimentação não eram corretos. E quando eu fui acometida do câncer, em 99, não é como hoje. Hoje nós falamos do câncer um pouco Sim. mais, não vou falar tranquilo, uma maior liberdade, porque hoje se tornou, infelizmente, comum. Toda Uhum. casa tem alguém, o seu vizinho, a família. É triste isso, mas é a realidade. Mas em 99, não. Então eu tive que me calar. Eu tinha acabado de abrir minha empresa há 2 anos. Eu tive que
Porque as pessoas olhavam para você como morte e não como vida. Mesmo nós temos mudado, né, a questão dos tratamentos, Sim. Ana, eu senti esse olhar, Também. né? Esse Também. olhar que as pessoas olham para nós como, nossa, você teve uma sentença, né? Sim. Uma sentença de morte. Sim. Quando na realidade não, a gente só recebeu um diagnóstico. Exatamente. Assim como muitas pessoas recebem um diagnóstico de uma pressão alta, Sim. de uma diabetes, que Como são tem doenças que matam graves. muito mais do que o câncer, Exatamente, né? são muito graves também. Isso. Então, nesse momento, eu procurei pessoas, amigas, e acabei chegando no Dr. Pinotti, em São Paulo, e eu fui operada pelo melhor da América Latina. Eu não quis saber se eu tinha condições financeiras ou se eu não tinha. Quando você se vê morta, o que você tem, você investe, e acabei conseguindo. E uma cura. Fiquei 6 meses em tratamento, me curei, e aí se passaram 18 anos. O que mudou na minha vida? Obviamente, eu comecei a prestar atenção em mim. A valorização da matéria, ela é importante? É para você ter seu bem-estar, mas ele não é o primeiro. Sim. Ele não é o primeiro escalão. Você tem que cuidar primeiro da sua saúde. Sem saúde, você não faz nada. Então, eu comecei a ver a beleza das nuvens, a beleza do vento balançando uma árvore. Eu comecei a ter o prazer de andar descalça e sentir uma grama nos pés. Eu comecei a curtir o que Deus nos deu de Os melhor, pequenos detalhes, que né? é o mundo. E comecei a me cuidar, obviamente, em termos da minha alimentação, mas se passaram 18 anos, eu acho que eu esqueci de alguma coisa, né? Eu não sei se eu esqueci algum capítulo que aconteceu, mas eu tive uma recaída na mesma mama, que foi feita uma quadrante, depois nós fizemos a mastectomia, e também fui por um bom profissional aqui em Campinas, Dr. Brinelli, fui muito bem atendida com o Dr. Fabrício na construção. Só que na segunda vez, eu tive uma vontade imensa de ir ao público e contar a minha história. Ok. Eu contei minha história na mídia, pedi orações, Uhum. e que eu ia vencer mais uma vez. E porque venceu. eu nunca vi a escuridão. Eu sempre acreditei na cura. Eu nunca tive plano B, eu só tive plano A. E o plano A sempre foi a cura. Que eu legal, acho que é Ana. isso que as pessoas precisam ter. É difícil? É difícil. Nas primeiras 2, 3 horas, quando você recebe a notícia, Sim. é terrível. Com certeza. Você se desespera, o chão desaparece, É verdade. você chora, mas depois você tem que tomar uma decisão. O que você Sim. quer da sua vida? Eu quero vida. E a vida é luz. Então, só fui atrás da luz e, Que bacana. graças a Deus, estamos aqui, né? Ô, Ana, e você sempre foi uma mulher muito altruísta, né? Uma mulher, assim, alegre, contente e sempre envolvida muito, né? Conta pra gente a sua experiência com o Rotary, né? Qual que é a importância do voluntariado para sua vida? Foi você que encontrou o Rotary ou foi o Rotary que te encontrou? Olha, falando um pouquinho de datas agora, eu falei 99. 99 foi quando eu entrei para o Rotary. 97 foi quando eu fui acometida da primeira vez, né? 99, 2 anos depois, eu fui convidada. Eu estava no restaurante do Curiango, eu fui convidada pelo Vitório Furlani e pelo Duda, se eu queria conhecer. E a mulher, ela era... Não existia mulheres... Se eu entrei em 99, em 89 que as mulheres foram aceitas para serem rotarianas. 10 anos depois eu entrei aqui na região e como eu fui muito ajudada por uma maçonaria quando eu fui acometida do câncer em 97, porque meu sócio era maçom, eu tinha familiares maçom, que acabou fazendo com que eu chegasse no Dr. Pinotti através da maçonaria. Eu fui ajudada nesse campo, então eu quis ajudar também. Então eu entrei sem saber o que era Rotary, fui aprender e são 26 anos. E para mim é uma paixão. E você foi também a primeira mulher presidente Rotary daqui da cidade de Arara, certo? Em 2002 eu já era presidente. Eu entrei em 99, 2002 eu fui a primeira. Como que foi romper essa barreira? Olha, eu passei por muita dificuldade. Eu digo assim porque hoje não mais, embora ainda em certas situações os homens ainda prevalecem, infelizmente, a gente sabe que isso... Mas ganhamos muito espaço, ganhamos muito, crescemos muito nessa chegada de igualdade.
Quando eu me tornei rotariana, então foi aquele boom, né? A primeira mulher rotariana da região. Aí quando foi a primeira presidente mulher, então parece que assustavam as pessoas rotarianos, tanto do meu clube quanto de outros também. E depois, em seguida, eu fui governadora assistente da primeira governadora mulher, que foi até Bisturi. Aí eu fui governadora aqui da região no ano de 2004, 2005, do centenário, e foi aí, nas minhas visitas nos clubes que eu representava, né, representando a governadora, que tem clubes que, infelizmente, eu olhava para você assim, não, sabe, não com o respeito devido. E isso é muito triste de a gente falar, mas eu venci. Que legal, A barreira foi grande, eu abri portas para outras mulheres, muitas mulheres entraram, eu abri portas, eu me sinto assim, sempre tem que ter uma pioneira. Eu me sinto honrada de ser assim, desbravei e vieram outras, e hoje temos mulheres governadoras, temos assistente de governador, nós temos todos os cargos, e não só dentro do Rotary, né? A gente tem no geral. Muito bem. E que mudanças você enxerga hoje no seu papel de mulher empreendedora, tanto no Rotary como na sua empresa? Nós vamos falar daqui a pouco também sobre um outro grupo de empresários que você participa. Sim. Né? Como que você enxerga o papel da mulher empreendedora? Já trazendo, né, essa vivência e todas essas dificuldades que você enfrentou quando você entrou para o Rotary. Lá nos primórdios, as mulheres, elas eram criadas para serem esposas. Sim. Esposas, mães. E os tempos mudaram. Há muito tempo que os tempos mudaram e as mulheres são profissionais. Então, elas são em todos os ramos, elas se encaixam em todos os ramos. Então, a mulher aprendeu, e eu também, que você tem que ter o seu empreendimento. Você não pode ser dependente. Sim. Você pode ser parceira do seu sexo oposto, mas você não pode ser dependente do seu sexo oposto. Verdade. Você tem que ser a sua liberdade, a sua individualidade, o seu financeiro, a sua razão de viver. A gente só é feliz, a gente aprende tarde, mas aprende. A gente só é feliz quando a gente é feliz conosco mesmo. É verdade, Ana. Quem está ao seu lado, ele complementa a sua felicidade. Não adianta, ninguém é feliz porque tem alguém do lado. Porque quando você não tem mais, a sua felicidade vai embora. Não. Você é feliz por você. E é isso com que faz com que você amadureça e cresça. E a gente aprende tardiamente. Não é fácil, a gente aprende tardiamente a se gostar em primeiro lugar, a se colocar em primeiro lugar. E não é vergonhoso se colocar em primeiro lugar. Porque se faz necessário isso. Você tem que ser o primeiro escalão da sua vida para você poder ajudar as outras pessoas. Sim. Você tem que se amar, se gostar e trazer o que é de bom para você poder fazer algo por alguém. Legal. Então, com isso, eu me tornei uma empreendedora, porque lá atrás eu pensava, eu não quero me aposentar para ficar ganhando um salário que eu não tenho condições de seguir essa vida que eu tanto amo, que é viajar o mundo. Então, eu quero ter uma renda extra para poder fazer com que a minha alegria continue para sempre, que eu tenha um pouco eu desfrute na velhice, né? Que não me sinto nada, espero que eu não me sinta nunca velha, não vou me sentir jamais, sou sempre velha jovem. Não, Ana, experiente. Experiente, mas eu digo assim, é exatamente a palavra correta, mas eu digo, o envelhecer é o corpo, porque a alma, ela é eternamente jovem. E a minha mais ainda, sempre. Mas eu fui pensando nisso que eu comecei a me poupar, e a entrar em investimentos. Investimentos de apartamentos, casas, enfim. E eu acho que isso tudo me ajuda hoje a eu dar a volta no mundo, né? Porque eu tenho uma empresa, mas eu pago, viu, pessoas. Quando eu vou acompanhando um grupo, que eu vou como guia, minha empresa paga, obviamente, as minhas despesas, mas quando eu invento de fazer uma viagem, quem paga é o cartão da Ana Austin, entendeu? Então, são duas coisas diferentes, assim como você falou no início, exatamente. Né, Ana? Nós temos que separar o CPF do CNPJ, isso é muito principal. Importante, né? Por isso que a gente está em pé até hoje, enfrentamos uma pandemia, não foi fácil, ficamos em pé, muita gente fechou. E eu sou grata, né? Grata a todos, grata a Deus aí por a gente estar em pé sempre
E mais ainda, você não perguntou, mas esse ano a Oshi, ela foi o top 5, foi uma que dos legal. 5 mais do Brasil em Que beleza. vendas da Schultz, uma operadora que a gente trabalha bastante. E eu fiquei muito envaidecida. Honrada, né? Nossa, foi uma coisa assim, as 5 do Brasil. Nossa, que legal, É um Ana. número formidável. Sim. Então, eu parabenizo a mim e a toda a minha equipe. Com certeza. Porque a gente luta para ser o melhor. Que legal. Sempre. É muita dedicação, né, Ana? Exato. Então, vocês realmente fazem um trabalho bem feito para poder conseguir, né, esses resultados. Exato. Ana, você já conheceu mais de 70 países. Fala para nós qual foi a viagem mais marcante? Que você falou assim, nossa, essa viagem... Claro que você já falou de Jerusalém. Olha, com Mas- exceção Isso. da Terra Santa, justamente, porque ela é forte, né? Ela é forte demais. Eu subi a muralha da China. Isso para mim foi... Você Que fala, legal. a muralha é a única que você consegue ver da Lua. E eu subi a muralha da China, eu vim com um comprovante, né, em metal, com o meu nome, o dia. Então, isso para mim está lá, é um troféu. Eu consegui fazer isso, essa realização. Eu digo para você, o Egito, eu entrei dentro da pirâmide de Quéops. Nossa. Por 2 vezes, né? Uhum. Por 2 viagens eu entrei, então conhecer o Egito, toda aquela civilização também me toca demais. Toda aquela mitologia deles, gregas. Eu também fui para a Grécia, né? Que Vamos para sair do bacana. Egito, vamos para a Grécia, as ilhas gregas, a Turquia. Olha, são tantas. Eu falo que Índia, a Índia também, de uma forma ou de outra, para mim foi forte. Emirados Árabes, ultimamente, há 2 anos atrás, eu fui para Dubai, que eu já conhecia, mas fizemos um grupo de navio, onde fui a Bahrein, eu fui a Catar, fizemos Emirados, Olha que fizemos legal. Dubai, fizemos... E não é o Dubai que eu conheci em 2009, é outro Dubai, aquilo cresceu demais. Abu Dhabi, entrando na maior mesquita do mundo. Quase eu fui presa lá, gente. Vou Olha contar só. para vocês pelo fato de eu mostrar o dedo assim no lustre. Eu falei, faz uma foto, eu vou mostrar o lustre. E eu não sabia que esse era sinal. uma ofensa. Eles Olha vieram só. até mim, chamaram lá as pessoas. Eu falei, vão me prender, né? O que eu fiz? E na verdade, aí ele falou para mim pegar o celular e apagar, porque eu fiz esse gesto que não poderia. Enfim, apaguei, ele me liberou, deu um sorriso, então fiquei feliz, São né? aprendizados. Mas eu digo, entrei na maior mesquita do mundo, então eu falo assim, na Tailândia, eu tive o prazer de sentar na perna do elefante e ele que legal. deu a tromba e deu um beijo no meu rosto. Ai, que incrível. Sabe, na Tailândia. Então, nós temos assim, Bahamas, entrar no hotel 6 estrelas, o Atlantis, entrar e brincar com o golfinho. Então, ele tem aquele deita nas suas mãos, assim. Eu vivi coisas que o meu olho brilha, gente, quando Que eu legal. falo. Ô, Ana, e essas experiências que você teve foram acompanhando os grupos, algumas sozinhas? A maioria sozinha, depois eu levo os grupos que eles veem, tamanha legal. beleza que eu estou vivendo, aí eles querem vir. Por exemplo, o Egito eu fui sozinha, aí levei um grupo. Legal. Israel fui sozinha, levei um grupo. China eu fui, não levei grupo ainda, mas pretendo. Então, muitos a gente vai sozinha para conhecer, porque Que legal. a minha vida é isso, é conhecer essas civilizações do mundo diferente. Ô, Ana, e você levou muitos ararenses para conhecer diversos países. Muitos. E você também tem um papel muito importante dentro do Contur, que é o Conselho de Turismo de Araras. Exato. Porque, além de ter conhecido tantas belezas, tantos países, você prestigia, acredita também no turismo de Araras. Exato. Fala pra gente a sua experiência no Contur, Ana, e como que as pessoas que estão nos ouvindo também possa olhar, né, como você mesmo diz, deixar de olhar o seu 1,5 metro e meio Exato. e olhar tantas coisas boas e tantas belezas, culturas que a cidade de Araras pode oferecer através do turismo. Bom, o Contur nasceu há 14 anos que a gente trabalha para que
já evoluímos bastante, já crescemos muito, mas estamos engatinhando ainda com relação ao turismo na cidade de Araras, pela falta de conhecimento do próprio ararense. Então, veja, nós precisamos de uma maneira de divulgar melhor quais são os pontos fortes e turísticos da cidade, não somente uma Praça Barão de Araras, o Lago Municipal e o Parque Ecológico. A gente só fala desses 3 pontos. Nós temos o nosso teatro, que foi pelo Niemeyer. Nós temos a nossa Basílica Menor, que na região todinha não tem. Nós temos uma Basílica Menor, Sim. que praticamente ela é quase uma réplica da São João de Latrão, de Roma. E nós temos 7 rotas de mata, que eu mesma também entrei no mato, não em todas, para ajudar a montar essas rotas prontas. Que bacana. Então, se nós temos, assim, praticamente uns 60 mil ou 65 mil quilômetros, posso estar enganada um pouquinho nos números, de mata ao redor de Araras, todas são produtivas. Que legal, Todas Ana. são com turismo para oferecer. Então, nós temos uma rota, que é a rota da praça, é a rota quando começou a cidade, né, Sim. com a igreja. E junto com essa rota é interessante que vem a cultura, né, Ana? Cada prédio que nós temos aqui História. tem uma história, né? O arquiteto que desenvolveu a Casa da Cultura, Exato. a biblioteca. Nós temos também a Casa da Memória, enfim, são vários, né, pontos turísticos de pessoas importantes arquitetos, né, que desenvolveu esses projetos, né? Então, junto com a cultura, a gente, junto com o turismo, nós trazemos ali a cultura, né, a oportunidade das pessoas conhecerem Exato. a história da cidade, E né? a nossa praça, ela está preparada. Se você caminhar a pé, olhando as placas no chão, você consegue saber toda a história do princípio que foi a cidade de Araras. Ela está muito bem para o turismo se ir sozinho. Sim. Então, Araras ela é muito rica da história, na época do café, Dom Pedro. Então, nós temos, assim, passagens. Mas as pessoas, nós estamos tentando agora, você também está fazendo parte do Contur, eu agradeço, fazer com que a história da cidade vá para as escolas, porque somente a criança é que vai trazer para os adultos aprenderem. É a criança que vai se interessar, ela que vai convidar os pais, avós, para ir num CRAS, para ver sobre as araras, né, os pássaros, para ir numa Casa da Memória. É a criança. Então, a gente vai estar falando aí com o secretário da Educação, para ver como é que a gente pode trabalhar em organizar isso com que seja um tema, uma matéria mais dentro da história das escolas com as crianças. Que legal. Mas a cidade é muito rica e eu sempre brinco com todas as pessoas que eu converso, as pessoas falam, mas o que tem aqui? Eu falei, nós somos uma instância. E se a gente chegou a ser instância é porque alguém veio e deu Analisou. um alvará que nós somos instância, Isso porque nós mesmo. temos muito ponto turístico. Muito bem. Ô, Ana, fala um pouco também pra gente agora sobre a sua atuação no BNI. E por que o network é algo tão importante para trazer o crescimento empresarial, né? Bom, há 6 anos atrás eu entrei. 6 anos atrás foi em 99. E você, 2000 e você também foi uma das primeiras mulheres também, né, Ana? Tinha poucas mulheres quando você... Tinha algumas, hoje né? tem bem mais, mas já tinha algumas mulheres, sim, uma minoria. Hoje as mulheres também já estão fazendo páreo, né, digamos, já estamos crescendo mais. Mas nós estamos em 2025, 2019, então. 2019, que eu entrei para o BNI. E a minha empresa, em 2019, ela estava caminhando muito bem. A gente estava vendendo grupos e vendas individuais, grupos grandes para a Disney, para a Europa. Mas eu senti necessidade ainda de entrar num grupo de networking para ver o que mais eu poderia melhorar a minha empresa e a mim como pessoa. Que legal. E eu acabei me surpreendendo. Quando eu cheguei no Onix, eles eram em 45 pessoas. E eu conhecia somente 5. Eu não conhecia 40 empresários. Aquilo para mim me chocou, que eu achava que eu era uma pessoa tão popular, conhecia tanta gente. Conhecia o mundo, Exatamente. né, Ana? E eram 5 rotarianos, que eu era rotarianos, e foi isso que
que fez com que aí fui conhecendo a todos e veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, o turismo morreu, mas eu não deixei o network, porque eu pude ajudar as pessoas a crescer. Eles não podiam me ajudar porque as fronteiras fecharam, ninguém viajava para lugar nenhum, mas eu poderia produzir. E essa vida da telinha que a gente aprendeu, né, a ficar no online, é o que dava vida para a gente. Eu tive uma vida mais saudável numa pandemia, porque às terças-feiras eu tinha reunião do Rotary, e eu via a minha família rotária. E às sextas-feiras, a minha família do BNI. Então, a gente tinha essa interação, porque, como eu já disse, e eu acho que todo mundo concorda, o mundo é feito de CPFs, não é de CNPJ, porque todo CNPJ só tem CPFs, e a gente precisa de CPF, precisa de gente. Então, foi por isso. E isso depois melhorou, obviamente, a pandemia foi, como hoje normalizou o mundo, graças a Deus, e a gente já está normal, trabalhando como todo mundo, né? Mas o BNI, o network, ele se faz necessário, sim, porque você não cresce sozinho, você aprende com os empresários. A sua dúvida é a resposta que o outro te dá. Então, a cada sexta-feira, ou a cada um a um, ou cada vez que a gente visita um empresário, ele passa uma sabiência para você, uma sabedoria, e você aprende a cada dia. Então, para mim, isso me faz... Eu falo que o BNI, para mim, obviamente eu quero ganhar dinheiro, quem não quer. Mas o mais forte hoje, realmente, é esse network, essa como é que eu digo? Essa parceria, essa amizade, essa conexão, é muito bom. E você tem uma função muito estratégica dentro do grupo, você é mentora, né, auxilia ali os novos e os membros atuais também a terem uma certa performance no grupo, né? Como que é para você ser uma mentora? Como que você se descobriu? Quando eu fui convidada há muitos anos atrás, né, para ser coordenadora de mentoria, então aí eu tenho os mentores que ficavam junto a mim para que eu coordenasse os mentores e fizesse com que isso crescesse e desse um resultado forte junto aos membros. Bom, para mim é uma satisfação, porque eu acho que eu creio, eu não gosto da palavra acho, né? Eu acredito que quando você entra em algo, você entra, não é para brincar, você entra que é para você fazer valer toda a metodologia. E o que eu trago para os empresários, que às vezes não entenderam muito bem a metodologia, ainda no início, é mostrar como ele pode produzir, exatamente. Ter uma performance, uma performance na produção das contribuições e como ele vai ter um retorno financeiro para sua empresa. Então, na verdade, ele aplica um dinheiro por um ano, que se ele deixar na gaveta, ele está rasgando dinheiro. Não é? Então, ele tem que fazer aquilo crescer como? Aplicando a metodologia. Então, para mim, é muito salutar, eu gosto muito disso, porque eu acho que o cuidado com o ser humano, né? Essa atenção, e as pessoas acostumaram comigo, do meu jeito, eles esperam eu chegar para falar, olha, esse mês você está precisando fazer tal coisa. Quer dizer, mesmo que ele saiba, mas ele está esperando que eu faça, né? Então, criou essa conexão e eu acho que eu vou ser uma coordenadora eterna de mentoria. Legal, mas, para mim, é muito bom, eu me sinto, assim, muito útil, eu me sinto honrada, sou respeitada. E o nosso Onyx aí está disputando também, né? Entre os 10 mais do Brasil, na próxima semana, lá em Florianópolis. Quem sabe a gente ganha como o maior performance que tem, né? Mas só estar entre os 10 já é uma satisfação. Já é uma vitória, né? Verdade. Ana, foi um privilégio ouvir a sua história, essa história de coragem, com propósito, né? Uma história realmente incrível, de generosidade, de ajudar o próximo, né? Assim como você foi ajudada, você também quis passar isso para as outras pessoas também. Isso. Quem dera nós tivéssemos mais Anas no mundo, né? Obrigada. Mas muito obrigado em nome da equipe do Araras em Pauta, por você se abrir conosco, contar a sua história, né? A nossa missão aqui é que a sua história se conecta com outras pessoas, que outras pessoas possam também ter essa conexão e aprender também
com a mensagem que você trouxe para nós hoje. Deixo para você as suas considerações finais. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui mais uma vez e poder falar ao público em geral sobre a minha vida. A gente tropeça muito na vida, mas a gente tem que aprender a levantar, a pegar os caquinhos, colar novamente no rosto e seguir em frente. Porque a gente tem o direito de se arrepender do que você fez na vida e não daquilo que você deixou de fazer. Então, siga em frente, por pior que seja aquele momento, não desista nunca. Siga em frente em todas as situações. Todas as situações, você aplica que lá na frente tem uma luz imensa que vai compensar todo o seu esforço que você fez aqui. Então, eu deixo para todos essa... eu digo essa frase, ela é forte, né? Porque a força está dentro de você. E todos nós temos esta força necessária para o nosso dia a dia. Basta você acreditar. Acreditem em você, você é capaz e você consegue até o impossível. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigada a todos. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou, não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio e nos seguir também nas redes sociais. Até o próximo Fala Empresário.